No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Hoje é sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode apoiar este ministério ajudando a gente. Na descrição desse vídeo tem a forma como você apoia o Minuto da Unicidade. Una-se a nossa voz para que juntos possamos seguir em frente. Tá certo? Muitos desafios nós temos enfrentado, mas, como diz João, o maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Eu tenho participado de debates, inclusive dia 15 agora de agosto, eu fui convidado para participar de um programa no canal da HIT TV, da Igreja da Graça de Deus, na HIT, no programa Vejam Só, apresentado pelo Zeca, gente muito boa. Você não pode perder, dia 15, às 11 horas da noite, logo depois do jornal da HIT, tá bom? Dia 15, semana que vem, né? Semana que vem. E já fui também no César Cavalcante, na Rádio Musical FM em São Paulo, na Avenida Paulista, para quem eu mando um abraço, para o César, para a produtora lá, gente muito boa, e para todos, né? Eu, juntamente, eu também já esteve por lá o Michael Knight, um amigo, evangelista Michael Knight, lá de Goiás, quer dizer, saiu de Goiás para ir lá participar desse debate. Foi um debate também muito bom com o Michael Knight. Aliás, o Michael Knight saiu até melhor que eu no debate, né? Ficou mais tranquilo, mais calmo. Realmente eu vou para aproveitar a oportunidade, como eu digo sempre, de falar do nome, falar da doutrina. O meu negócio é esse, não vou lá para arrumar briga não, se bem que já tive lá 3 vezes e uma vez já arrumei uma briga lá com Joaquim Andrade, porque estava ofendendo muito a gente. Mas você que talvez está ouvindo aí o programa na Rádio Betel, ainda não viu o programa do Michael Knight, bota lá César Cavalcante versus Unicista, vai aparecer o meu debate, vai aparecer o do Michael Knight. Eu peguei um trecho aqui do Michael Knight debatendo com César Cavalcante. Eu queria que você ouvisse a tranquilidade do Michael Knight e a sabedoria. Michael Knight conhece muito as escrituras sagradas, muito bom Michael Knight, viu? E ele deu uma resposta, mas muito boa, que é o que eu sempre tenho falado aqui no Minuto da Unicidade. Me parecia, com a pergunta, que com todo respeito, com todas as vênias possíveis ao César Cavalcante, mas a pergunta dele me pareceu tão superficial, vamos dizer, como se fosse um neófito, mas não é, ele é um cara muito experiente, muitas igrejas, mas ele faz uma pergunta que mereceu uma resposta à altura, que não tem saída para a doutrina da Trindade, não tem, com todo respeito, mas não. Ele fez uma pergunta e quem já foi lá sabe que ele tem aquela postura, aquele ar de, né, aquele espírito que tenta te colocar num ringue, te encurralar e te massacrar. Então foi pra cima do Michael com aquela, né, daquele jeito. Eu vou evitar usar adjetivos aqui para que ele não venha se sentir ofendido, mas eu acho que a própria resposta do Michael, que juntamente, semelhante ao meu caso, os âncoras estavam a favor do César. Aliás, César está em casa na rádio dele, lá ele está em casa, está na casa dele, né? Então, tanto a audiência quanto os mediadores vão ficar do lado do César Cavalcante. Mas não dá. Contra a palavra de Deus não tem condição. Ouça aí a pergunta, o jeito que ele fala com o Michael Knight, e ouça aí a resposta. E mais uma vez, eu quero parabenizar esse guerreiro unicista, que para sair de Goiás, para ir até São Paulo, olha, não é fácil, é uma distância muito considerável. E Michael Knight, a exemplo meu, a gente não vive da obra, o Michael trabalha, e num trabalho, né, bem mais puxado que o meu, diga-se de passagem, 12 horas de trampo, é puxado, viu? Para ir lá, passar pelo que ele passou, e às vezes não tem o reconhecimento e o apoio que
merecia, né? Mas foi feliz e a gente faz, nosso objetivo é o reino. E ouça aí essa resposta bíblica correta para essa pergunta, uma perguntinha realmente carente de pelo menos se ele pensasse antes de fazer essa pergunta, seria muito mais feliz, né? Vamos ouvir. Ele não respondeu nenhuma. Pastor Marco. Você pode repetir a pergunta? Eu disse assim, que o senhor ficou só na primeira, que eu disse, a primeira não foi bem uma pergunta, foi uma lógica. Eu disse, para ser filho tem que ter pai, para ter pai, ser pai tem que ter filho. Mas eu deixei perguntas como, por exemplo, a vontade do pai e do filho são diferentes, são conflitantes em João 6,38. Palavras de Jesus: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se ele e o pai são a mesma pessoa, então é uma pessoa com dupla personalidade. Por que a vontade dos dois não bate, se são a mesma pessoa? Essa é uma pergunta. E a segunda, a unidade de Jesus é composta, conforme ele mesmo disse em João 17:21. O senhor entendeu, pastor? Entendi. Michael, quer dizer, como é que pode não é a mesma vontade, é a mesma pessoa, a mesma vontade. Vamos lá. Eu entendi. E olha que interessante. Isso é muito interessante o que o pastor César acabou de falar. Porque veja bem, na doutrina da Trindade são coiguais. Então, não pode haver vontades distintas. Como é que o Pai tem a vontade? Qual que era a vontade que Jesus falou que veio fazer? Foi morrer por nós, certo? Então, se Jesus falou, eu não vim fazer a minha vontade, então, como é que ficaria isso na doutrina da Trindade? Jesus não tem uma vontade de nos salvar? Então, o que o pastor César não está entendendo? Ele não está entendendo que o próprio Deus, ao se encarnar, veja bem, quando Deus criou o homem, ele soprou o Espírito, o homem se tornou alma vivente. Então, o próprio Deus, que é o Espírito, quando ele se encarnou, falando da sua humanidade, ele passou a ter uma alma. Então, essa fala de Jesus é a sua fala humana, é a própria alma falando que o quê? Que ele não quer viver, porque o ser humano, ele luta pela vida. Então, quando Jesus fala, eu não vim fazer a minha vontade, ele está falando como um homem que não quer experimentar a morte no sentido da nossa natureza. Porque o ser humano, a natureza humana, ela foi feita para lutar pela vida. Se você começar a adoecer, o seu corpo já começa a produzir anticorpos para se curar. Ninguém quer morrer. Então, Jesus, na sua humanidade, então na unicidade faz sentido. Na unicidade faz sentido. Por quê? Porque na unicidade, nós não cremos que existe divindades com vontades diferentes. Um quer salvar a humanidade, o outro não quer. A vontade do pai não é a vontade do filho. Porque depois... Mas só um minutinho, pastor, a Bíblia não diz isso. Não, o pastor está inferindo com a pergunta dele. Mas ele não inferiu isso, não. Ele está falando assim, são vontades diferentes. Jesus dizendo... Tomar cuidado para não colocar a palavra na boca do pastor. Então é isso. Qual seria a outra resposta, ouvintes? Qual seria? O que teria que falar? Da outra vez, quando ele veio com essa pergunta, ou ele ou o Joaquim Andrade, eu falei, mas eu não me citaram a mesma passagem, eu falei, mas tá, enumera aí a vontade do pai. Qual é a vontade do pai? Qual é a vontade do filho? Já que são vontades distintas, nós temos que identificar a vontade tanto do pai quanto do filho, para poder obter a resposta. Não trata-se de, você não respondeu, não trata só de sim e não. Então, primeiro ponto, quando Jesus diz, não vim para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Tudo bem, qual é a vontade daquele que me enviou? O Michael respondeu, era a cruz, era o sacrifício, resgatar seu povo. Essa é a vontade de Deus, mas Jesus não queria salvar o povo? Jesus se recusou a isso? Porque as músicas evangélicas de Tom Carf, por exemplo, diz que ele se prontificou, não, deixa que eu vou lá, eu quero, né? Jesus ama o seu povo ou não ama? Quis morrer pelo povo ou não quis? Quais essas vontades que ele está falando ali? A resposta nos lábios abençoadores de Michael Knight e de qualquer unicista que ama o estudo da palavra de Deus, que não fica só vivendo, repetindo 1 João 5,20 e Atos 2,38, escreve nas igrejas, escreve nos carros aí, só escreve aquilo lá, não fala outra coisa e acha que sabe muito. Não, a gente precisa seguir em frente. Eu coloquei para você ouvir, você que ouve aí a programação da Rádio Betel FM, não são duas pessoas. Se você e eu, nossa carne milita contra o espírito, não milita? Paulo não diz que a nossa carne, a carne ela briga com o espírito, porque o espírito quer fazer uma coisa e a carne quer fazer outra. O próprio Cristo falou para os discípulos, me ajudem em oração, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Jesus falou isso dele, do momento que ele estava passando do Getsêmani. Hoje, isso está na boca das pessoas como se fosse um amuleto para pecar à vontade. Não, a carne é fraca, eu posso fazer o que eu quiser porque a carne é fraca. Não é disso que está falando a palavra de Deus. Não é disso que está falando, não é de pouca vergonha, para assinar embaixo da pouca vergonha de pastores. Essa palavra tem profundidade. Tire essa palavra da boca quando você quiser viver uma vida de pecado, mesmo sendo cristão, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Tire isso da boca. E tenham todos um ótimo final de semana. E nós voltaremos na segunda-feira com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Para você que segue aqui na Rádio Betel, siga mais um louvor e daqui a pouco nós voltamos. Graça e paz. Minuto da Unicidade.